Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E é impressionante porque mesmo o Vasco passando por um momento muito ruim de sua história, o pior momento, né? O Flamengo ainda copia as ações tomadas pelo nosso clube. Nesse meio do ano, né, o Vasco fez uma ação que de fato parou o Brasil com um grande engajamento, gerando muito lucro. E o Flamengo, é claro, olhou e agora está copiando o Vasco da Gama e está gerando muita polêmica aí no meio da torcida, tanto vascaína quanto flamenguista. A gente vai falar sobre isso, é claro, sobre esse assunto. Vamos falar também sobre a partida de sexta-feira contra a equipe do Brusque, uma partida importantíssima para que o Vasco permaneça vivo na competição, para que o Vasco continue com chances de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Vamos também falar sobre a situação atual do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro e muitas outras novidades. Tem Juninho e MT, mais uma polêmica envolvendo os dois atletas e muitas outras notícias no vídeo de hoje. E é claro, torcedor, se você está chegando aqui no nosso vídeo, eu quero saber a sua opinião. Se você ainda acredita no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o momento é muito difícil e eu quero saber de você. Então deixa aqui embaixo a sua opinião, se você acha que ainda tem condições do Vasco chegar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ativem o seu sininho de notificação, porque é importantíssimo para o crescimento do nosso canal, tranquilo? Mas vamos lá, é claro, sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco da Gama e começar atualizando o que aconteceu ontem na Série B do Campeonato Brasileiro, pois houveram algumas partidas e elas acabaram afastando ainda mais o Vasco, né, do G4 da Série B. Ontem o Sampaio Corrêa empatou com a equipe do Brusque, o Avaí venceu o Goiás por 1-0 e aí o CRB, né, acabou vencendo também o Brasil de Pelotas por 1-0. E essa vitória do CRB acabou sendo um resultado muito ruim para o Vasco da Gama. Com a vitória, a distância do Vasco para o quarto colocado, ou seja, para o G4 da competição, que era de 7, aumentou para 10 pontos. Ou seja, o Vasco está obrigado a vencer o jogo de sexta-feira contra o Brusque fora de casa. Uma derrota, de fato, crava aí o Vasco fora da Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Não tem outra situação, não tem outro resultado para o Vasco da Gama na sexta, senão a vitória, caso queira ainda permanecer nessa luta pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco, que ainda tem alguns jogos restantes aí, né, na Série B, são 3 partidas contra alguns adversários, inclusive muito fracos, né? Desses adversários o Vasco ainda enfrenta Confiança, CSA, o Náutico, que está indo muito mal no torneio, enfrentará também Vitória, Vila Nova, Londrina, Remo, adversários que de fato são fracos, adversários que estão na parte de baixo da tabela da Série B, lutando ali para permanecer e não cair para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Ou seja, dessas 13 partidas do Vasco, a gente pode botar que pelo menos 6, 7 o Vasco conseguirá vencer. Ele precisará ali de 3 outras contra grandes adversários, como Botafogo, Goiás, Coritiba, Sampaio Corrêa fora de casa, buscar uma vitória para ainda seguir lutando pelo acesso à primeira divisão. Jogos difíceis, e a gente espera que o Vasco consiga vencer esse primeiro contra o Brusque nessa próxima sexta-feira fora de casa. O Brusque fez uma excelente partida ontem, inclusive contra a equipe do Sampaio Corrêa lá no Castelão. Mas vamos seguir, né, rapaziada? A gente espera que realmente o Fernando Diniz venha fazer um bom trabalho. Ele que, inclusive, ontem treinou o elenco, né? Ontem teve treinamento lá no CT Moacir Barbosa. Tá passando aí a foto para vocês do treinamento comandado pelo Fernando Diniz, do jeito que ele gosta de treinar a equipe, né? Um trabalho de muita triangulação. Tá passando fotos aí também dos bastidores da Vasco TV, do estilo, do jeito que o Fernando Diniz está treinando essa equipe, né? Ele coloca ali 4 atletas num pequeno espaço, né, para rodar a bola. Coloca 4 atletas para trocar passes e 2 para marcar num pequeno espaço, num curto espaço, para realmente melhorar aí essa posse de bola da equipe do Vasco e fazer com que o Vasco, em situações difíceis, como vai acontecer durante essas 3 partidas restantes para o término da Série B, consiga se sair de uma maneira positiva. Os atletas têm essa capacidade a mais de ter um maior controle de bola, de ter mais qualidade com a bola nos pés. Além dessa triangulação, houve também um trabalho de finalização e, além desse trabalho de finalização, um trabalho com campo reduzido. Então, realmente, a gente espera que o Vasco venha melhorar a cada partida, venha conseguir essa vitória sexta-feira, que, volto a repetir,
é importantíssima para que o Vasco permaneça lutando pelo acesso à primeira divisão. E com relação a atletas, a time titular, muitas pessoas aí estão na dúvida sobre o John Sanches, um reforço que chegou aí, né, nessa última semana para o Vasco, deu entrevista coletiva, chegou junto com o Valber a pedido do próprio Lisca, e ele até o momento não teve oportunidade com o Fernando Diniz. Já houve 2 partidas à frente do comando, comandadas, né, pelo novo treinador, contra o CRB e contra a equipe do Cruzeiro nesse último domingo, e nessas 2 partidas o John Sanches não começou como titular, e quando teve oportunidade de entrar, quando saiu ali um jogador de ataque do Vasco da Gama, ele não foi a primeira opção. Entrou Figueiredo, Gabriel Peck e Daniel Amorim, e o John Sanches não teve a sua oportunidade. E o Fernando Diniz esclareceu isso, e a própria página do GE esclareceu ainda mais o porquê ele não vem tendo essa oportunidade. Segundo notícias aí, o John Sanches não vem entrando a campo porque ele não vem indo bem nos treinamentos. O seu desempenho nos treinos não vem agradando o Fernando Diniz. O atleta não possui problemas físicos algum, mas é simplesmente uma escolha do treinador. Opta por não jogar com o próprio John Sanches. E ele, o próprio Fernando Diniz, que falou, né, contra a equipe do CRB, na última entrevista coletiva que ele deu, disse que acabou de chegar, no caso, o John Sanches, e o Fernando Diniz ainda tem pouco conhecimento das características do atleta. Disse que está observando sim o John Sanches nos treinamentos, mas vai sempre colocar aqueles que acham aqueles, né, no caso, aqueles atletas que passam mais confiança para ele durante os treinos, e o John Sanches não está passando confiança para o Diniz. E também o próprio jogador é um atleta de velocidade que vai muito longe do que o Fernando Diniz gosta ali durante os trabalhos que ele tem à frente de um clube. A gente espera também que ele venha ter oportunidade, o reforço que chegou e merece entrar dentro de campo para mostrar para o torcedor vascaíno quais são as suas melhores qualidades. Mas vamos lá, né, rapaziada? Vamos seguir que a gente ainda tem muitas notícias no vídeo de hoje, e agora falar sobre Juninho e MT. 2 atletas se envolvendo em mais uma polêmica dentro do Vasco da Gama. O Juninho MT tá aparecendo essa foto aí para vocês que circulou ontem na internet. O Juninho e o MT, é claro, os 2 atletas com 3 mulheres aí na foto, né? E muitos torcedores começaram a se revoltar a partir dessa visualização, dizendo que mesmo os atletas estando nas categorias de base, terem recebido certa punição, eles não haviam entendido qual é o tamanho, a grandeza e começado a respeitar o Vasco. Então, de repente, até maiores punições deveriam ser feitas aos 2 jogadores. Mas o canal Atenção Vascaínos, os créditos devem sim ser dados à fonte da notícia, confirmou que essa foto não é de agora, não é atual. É uma foto muito antiga, é uma foto antes dos atletas serem ali punidos, né, descendo para a sub-20 do Vasco da Gama, ou seja, não é uma foto recente, então fique tranquilo, torcedor, é uma foto muito antiga aí dos 2 atletas. Eles já receberam a punição, inclusive por conta dessa mesma foto e de outros motivos, né, de outros vídeos, fotos que acabaram vazando dos 2 jogadores em festas, em aglomerações, e por conta disso eles agora estão jogando no sub-20 do Vasco da Gama. E é claro, muitas dúvidas se eles vão voltar para o Vasco, se eles vão voltar para o profissional do Vasco, o que vai ser feito com relação aos 2 atletas, ainda mais com a chegada do novo treinador, mas o Juninho e o MT não têm previsão alguma de retorno à equipe profissional do Vasco da Gama, realmente perderam espaço por lá e vão permanecer no sub-20 durante muito tempo, ainda se depender do próprio Fernando Diniz. Mas vamos seguir, né, rapaziada? E antes de falar sobre o Flamengo copiando aí algumas ações do Vasco da Gama, eu quero trazer novos problemas relacionados a essa diretoria, pois já não bastava, né, o alto valor do ingresso nesse último domingo, o ingresso custando R$250, o valor do teste custando R$140. Ontem houve novos problemas, né? Tivemos aí notícias que no domingo as clínicas disponíveis, que só era uma, né, no caso a Vilela Pedras, para fazer o teste, se iria dar positivo ou negativo para que o torcedor pudesse entrar no Vasco. E para quem não sabe, essa clínica disponível aí para ser realizado o teste para entrar no estádio, tinha trabalhando nela o vice-presidente de medicina do Vasco da Gama. Então já é algo que comprometeu muito, levou dúvida, questionamento ao torcedor vascaíno sobre o que estava acontecendo, porque era um valor altíssimo, fora do padrão, e nessa clínica trabalhava o vice-geral de medicina do Vasco da Gama.
Então, se realmente ninguém questionar isso, alguma coisa está acontecendo, pois é algo totalmente fora do normal, fora do controle. Um teste sendo um teste que tem valor de R$140, enquanto o teste do Cruzeiro, do Flamengo, custa 80, custa aí do Atlético Mineiro 40. E ontem tivemos notícias que agora sim no Cruzeiro, o teste do Cruzeiro para o jogo, esse próximo jogo que o Cruzeiro vai ter, estará custando R$25, menos de 20% do valor do Vasco da Gama. Ou seja, o Vasco estava cobrando R$140 no teste, enquanto o Cruzeiro cobra 25. E nessa clínica, né, onde era realizado o teste, trabalha o vice-presidente de medicina do Vasco da Gama. Então, é alguma coisa muito estranha que vem acontecendo dentro do nosso clube. A gente não pode afirmar, a gente não pode comprovar absolutamente nada. Mas é algo que dá sim e muito para se questionar. E é muito triste, de fato, isso que vem acontecendo dentro do nosso clube. Eu paguei R$140 no teste. E saber que o Flamengo está pagando 80, saber que o Cruzeiro está pagando 25, que o Atlético está pagando R$60 para realizar o mesmo teste, é algo que de fato coloca em prova a credibilidade e a confiança em cima dessa atual diretoria. Sempre eu falo aqui, o nosso trabalho é passar as notícias do Vasco da Gama, porém quando tem que ser criticado, nós vamos criticar todos os passos, todas as atitudes dadas por, infelizmente, essa gestão. É claro, respeito sempre prevalecerá, mas a gente tem que falar e tem que evidenciar todos os erros cometidos e a gente espera, né, que um posicionamento venha a acontecer. E vamos seguir agora sim falando sobre Flamengo, porque ontem tivemos a notícia que o Flamengo irá lançar uma camisa LGBTQI a mais. No meio do ano, o Vasco fez essa ação, né? Uma ação muito contestada por parte da torcida vascaína, mas que gerou muito engajamento. Foi uma ação que gerou aí quase 20 milhões de engajamento no perfil do Vasco da Gama, uma ação que gerou muito dinheiro, um grande lucro. A camisa foi esgotada em menos de 1 hora. Eu não estou falando se essa ação foi certa ou errada, mas estou falando que ela gerou lucro, gerou visibilidade para a marca Vasco. Então foi algo importante para o clube. Então realmente isso marcou o Vasco da Gama. E ontem o Flamengo anunciou que irá copiar o Vasco da Gama, irá realizar, aliás, a mesma ação do nosso clube, porém o Vasco realizou ela em julho e o Flamengo estará realizando ela agora em setembro. Uma ação muito contestada por parte da própria torcida do Flamengo, né? Que é claro, é uma cópia, nenhum outro clube além do Vasco havia feito essa ação e quase 2 meses depois o Flamengo estará copiando a mesma ação, tomando, né, a mesma atitude que o Vasco tomou há alguns meses atrás. E além disso, uma camisa do Vasco que de certa forma era muito bonita, uma camisa diferente ali que muitos torcedores gostaram demais. A do Flamengo ficou muito feia e foi muito contestada também por parte da torcida flamenguista. Mas é isso, rapaziada. O Vasco passando por um momento muito ruim, mas o nosso rival de olho em todas as ações, em todas as atitudes tomadas pelo nosso clube. Eles querem muito ser a gente, mas infelizmente nunca serão, né? E é claro, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva aqui no nosso canal, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. O YouTube, infelizmente, não está notificando os nossos vídeos. Então, volto a repetir o que eu venho falando. Deixem o like no canal, se inscrevam, deixem o seu comentário, porque isso vai fazer com que, obrigatoriamente, o YouTube compartilhe esse vídeo aí na própria plataforma, né? A notificação não chega, mas aí o vídeo começa a ser notificado através da própria plataforma. Então, preciso da ajuda de vocês. Então, se inscrevam, deixem aí o seu like e compartilhem esse vídeo também nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Se você curte o nosso conteúdo, dá essa ajuda, dá essa força para o nosso canal. Grande abraço a todos, um ótimo restante de quarta-feira, fiquem com Deus e, é claro, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.